Para Ele são todas as coisas, que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Olá, eu quero saudar você que já está sintonizado na Star News, canal 23, e que, porventura, já conheça o nosso programa, e se não conhece, vai conhecer neste momento, nesta oportunidade, que vamos estar juntos. E eu quero agradecer aqueles que já têm nos acompanhado durante um bom tempo e aqueles que têm aproveitado e deixado a palavra de Deus entrar no seu coração. Este é um programa do Ministério Fonte de Vida. Eu sou a pastora Cristina, deste ministério, e nós estamos aqui para compartilhar mais uma vez uma palavra poderosa para a tua vida, uma palavra de renovo, uma palavra de unção, uma palavra de cura. Eu não sei, né? Deus sabe do que você, dentro do seu lar, necessita. É tão gostoso, né? Nós estarmos confiantes, aguardando aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Sabe, amados, e nesse momento, a minha oração é que Deus realmente restabeleça na sua vida um propósito, um plano, que Ele toque em você através da palavra do Senhor. Se nós fôssemos questionar alguém a respeito da sua identidade, né? Quem você é? A identidade é aquilo que mostra para alguém quem nós somos. Se você pegar a sua carteira de identidade, ali tem a data do seu nascimento, a sua filiação e a data em que foi tirada aquela carteira. E é tão importante se identificar em alguns lugares e para algumas pessoas, isso é muito importante. Então, se eu perguntasse para você, talvez, olha, quem é você? Talvez você dissesse com prioridade a tua profissão. Talvez você que me assiste dissesse, olha, eu sou uma dona de casa, eu sou um filho de fulano de tal. Você fosse se identificar de alguma forma. E eu quero dizer que nesta tarde nós vamos ver como Jesus se identificou na sua palavra, nas suas conversas com seus discípulos, seguidores, como Jesus se identificou e como ele foi reconhecido e é reconhecido ainda hoje para aqueles que são seus, para aqueles que têm a marca. Nós dizemos a marca da promessa, a marca da vida, a promessa da vida eterna, da salvação através de Cristo Jesus. Então, nestes poucos minutos que nós vamos ficar nesta tarde, nós vamos ver no Evangelho de João toda a identificação, né, as principais que Jesus ele se manifesta ao mundo desta forma. Ele se manifesta se identificando para mim e para você, dizendo quem ele é, quem Jesus é para o mundo, né? Eu quero, então, primeiro texto que eu vou ler, que está aqui em João, capítulo 4, é um diálogo entre Jesus e uma mulher. Essa mulher era uma mulher samaritana, uma mulher que estava pegando água junto a um poço, e nós vemos um diálogo entre Jesus e esta mulher. E a mulher samaritana estava ali tirando a água do poço, e Jesus então lhe diz: dá-me de beber. Jesus faz um pedido muito especial para essa mulher. Ele vinha de Jerusalém, estava cansado, e ele pede água para esta mulher. Mas então, esta mulher samaritana, ela estranha
esse pedido de Jesus, porque Jesus não era samaritano, era judeu, e eles não tinham uma intimidade para que Jesus então se achegasse e fizesse um pedido desse. Mas então Jesus disse para essa mulher: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva, né? E então a mulher samaritana pergunta: mas tu tens água viva? Continuam este diálogo, e Jesus diz para a mulher: quem beber desta água viva, nunca mais voltará a ter sede, nunca mais. E mais abaixo no texto, essa mulher diz: Senhor, dá-me dessa água, dá-me desta água, Senhor. Então, amados, a primeira identificação que nós vemos aqui no capítulo 4 de João, Jesus, ele é a água viva. Jesus é aquele que vem dessedentar um povo sedento, né? Jesus é aquele que pode trazer uma água na sua vida, que vai trazer uma limpeza, que vai trazer uma mudança espiritual. Essa mulher aqui era uma mulher que já tinha tido 5 maridos, segundo Jesus. E quando Jesus diz para ela, né, a respeito do marido, ela diz: mas eu não tenho marido. E ele diz: olha, realmente você não tem marido, porque você já teve 5 e este que você tem convivido não é o teu marido. Então Jesus, ele estava querendo entrar na vida desta mulher, na vida emocional, na vida sentimental, no seu relacionamento conjugal. Ele estava querendo levar uma água que mudasse o coração daquela mulher que estava ferido. Aquela mulher tinha um coração ferido, muitos relacionamentos, muitas coisas estranhas já havia acontecido na sua vida. Mas agora Jesus se manifestava dizendo: eu posso te dar uma água que vai mudar a tua vida, porque quem beber desta água nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus tem uma água. Jesus, ele é a água viva que quer mudar a sua essência, a sua vida, o seu coração, os seus projetos, a sua casa. Ele quer entrar para purificar, para santificar, né, a sua vida. Então nós vemos uma identidade de Jesus. Ele estava se identificando como a água viva, uma água que tinha realmente poder para transformar. Mas aí, caminhando um pouquinho mais aqui em João, capítulo 6 agora, nós vemos no verso 35 do capítulo 6 de João, Jesus fazendo uma outra declaração. É como se as pessoas perguntassem para ele: quem é você, Jesus? Quem é o Senhor? Né? E Jesus aqui no versículo 35, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Opa, aqui ele já acrescenta mais uma identificação a respeito da sua pessoa. Jesus aqui, ele não está mais dizendo que ele somente é água, mas agora ele se diz o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E mais, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Ele está dizendo que ele daria a sua própria vida como alimento àqueles que têm fome, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Deus enviou o seu Filho como pão vivo para matar a fome de uma humanidade perdida no pecado, para matar a fome de uma humanidade sem Deus, sem relacionamentos, sem projetos nenhum sem Deus. Amados, tudo aquilo que nós fazemos sem Deus acaba muito facilmente.
né? Eu andei muitos anos da minha vida, da minha mocidade, sem Deus. E se eu olhar para trás, para um projeto de uma vida antiga, daquilo que eu vivia, eu não posso dizer que aproveitei muitas coisas, principalmente na área espiritual, né? Tudo aquilo que eu vivi espiritualmente no meu passado, eu acho que vou fazer como Paulo, dizer como Paulo disse: olha, tudo aquilo era um refúgio, era um lixo, não presta para nada, não serve mais como experiência para a vida de ninguém. Mas a partir do momento que eu encontrei a Jesus Cristo, que veio matar a fome da minha alma, a fome de Deus, da presença de Deus, aí eu posso então dizer: olha, eu tenho algo para oferecer também. Eu tenho algo que possa ajudar a sua vida. Eu tenho uma palavra viva. Eu tenho um Deus vivo. Eu tenho para te oferecer o pão vivo que desceu do céu. Porque Jesus habita na minha vida. Com certeza habita na vida de muitos que estão me ouvindo e assistindo neste momento. E eu quero dizer para você: este é o tempo que conta da nossa vida, a partir do novo nascimento, a partir da nossa nova vida com Deus. Aí então nós podemos contar a nossa vida. Nascemos para uma vida nova e agora temos comido, temos recebido para nos alimentar o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, que se identificou desta forma. E a sua palavra, nós podemos comer dela, né? Ele diz que ele ofereceria como pão para o alimento a sua própria carne, a sua própria vida. Ele morreria para salvar. Ele morreu para salvar. Ele morreu para dar o pão vivo que desceu do céu. Então nós vemos Jesus se identificando. Jesus, ele se identifica, né? Foi a segunda identificação que nós vimos aqui em João. Mas eu quero caminhar até o capítulo 8 de João ainda. Tudo no livro de João hoje nós vamos ficar. Aqui Jesus, ele está se identificando como a luz do mundo. Olha que maravilha, que coisa tremenda. Ele é a água, ele é o pão vivo, e aqui Jesus se identifica como a luz do mundo. Ele diz no verso 12 do capítulo 8: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que coisa tremenda, né? É tão maravilhosa. A palavra do Senhor, ela é tão direta, só não entende quem não quer. Muitas vezes as pessoas chegam até a igreja e nós conversamos como pastores, né, que somos, e orientamos a leitura da palavra de Deus, e a pessoa me diz assim: olha, pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não a compreendo, eu não entendo. Amados, eu quero dizer para você sinceramente, existe um versículo da palavra de Deus no livro da carta de Paulo à igreja em Corinto, que ele diz assim, que o inimigo, né, Satanás, ele cega o entendimento do incrédulo para que não lhes resplandeça a glória do evangelho de Cristo Jesus. O diabo não quer que você entenda. Então, se você não entende, saiba, é um impedimento das trevas para que a luz não chegue na sua vida. Mas Jesus, ele diz para nós, é tão fácil entendermos quando lemos: eu sou a luz do mundo. Ele diz que aquele que andar com ele não vai mais andar em trevas, né? Pelo contrário, a partir do momento que andamos com ele, vamos ter a luz da vida. A minha vida vai se tornar iluminada, né? Os meus olhos serão iluminados, o meu espírito terá luz. As minhas palavras não serão palavras que gerem treva, né? Quando nós geramos treva, geramos maldição na vida dos filhos, geramos maldição na vida dos parentes, dos pais, dos filhos, dos irmãos. Agora, quando temos a luz do mundo,
Nós vivemos e temos esta luz na nossa vida para também gerar luz. E eu vejo aqui uma identidade a mais na vida de Jesus. Jesus se apresentando como a luz do mundo. Então, meu amado, meu querido telespectador, você que tem nos acompanhado, quantas vezes nas nossas programações, eu quero falar com você. Você precisa desta luz. Se você ainda não tem esta luz, corra, corra. É este o tempo de encontrarmos a luz. É este o tempo de sairmos das trevas. Este mundo está em trevas e nós precisamos da luz. E eu quero dar continuidade ainda a algumas outras identidades, identificações de Cristo. No verso 31 agora, Jesus, ele diz assim, no capítulo ainda 8, eu quero ler o verso 31 e o verso 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual a identidade de Cristo aqui? Como Cristo está se apresentando nestes 2 versículos para os seus discípulos? Ele diz: aquele que permanecer na minha palavra serão meus discípulos, e vocês conhecerão através da palavra, conhecerão a verdade. Existe um outro texto de João, capítulo 14, que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então aqui ele diz que nós devemos conhecer a verdade. Se Cristo é a verdade, indiretamente ele está nos dizendo aqui: conhecereis a verdade, Cristo, e esta verdade, Cristo, vos libertará. É Jesus quem vai se apresentar agora como o grande libertador da nossa vida. Ele veio para libertar o mundo. Ele veio para libertar os que andavam separados de Deus. Ele veio para libertar os oprimidos do diabo. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar aqueles que estão enfermos. Ele veio para libertar aqueles que estão doentes da alma. Tudo isso, o libertador, Jesus Cristo, ele pode fazer na sua vida. Jesus, ele se apresenta como a verdade e ele diz: somente a verdade vos libertará. Então, amados, a gente tem visto quantas pessoas que estão aprisionadas nos seus pensamentos, aprisionadas nas suas emoções, aprisionadas nas suas atitudes, nos seus vícios, nas suas ações maldosas, malignas, influenciados pelas trevas e que precisam ser libertos. E só há uma verdade que liberta, né? Este caso aqui é um médico que vai dar o medicamento para você tomar, não vai capaz de fazer você ser liberto. Somente Jesus nestes casos. Quando as pessoas são oprimidas, quando as pessoas estão deprimidas, quando as pessoas estão carentes para serem livres das prisões que aprisionam mente, tudo isso precisa de uma ação sobrenatural do nosso Deus, do Senhor Jesus. Há uma ação sobrenatural que precisa chegar nestes casos para libertar vidas para o Senhor, libertar de todas as situações que amarram, situações que aprisionam. Jesus é o grande libertador da tua alma. E eu quero ainda continuar mais um pouquinho
Temos ainda algum tempinho nesta programação e eu quero ir para João capítulo 10. No verso 9, Jesus se identifica como sendo a porta. Ele diz: eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Opa, aqui está dizendo que Jesus é a porta de entrada para a salvação. Jesus está dizendo: olha, todos que vieram antes de mim não são capazes de fazer com que você entre por esta porta, para que você saia livre, salvo das prisões espirituais. Então, amado, ele se identifica como sendo esta porta. Nós devemos entrar por esta porta chamada Jesus. Ele abre esta porta para quem quer. Se você quer verdadeiramente uma mudança de vida, entre pela porta, a porta principal. A porta principal. Em outro texto, estou me lembrando também, que ele diz que ele é a pedra de esquina, a pedra principal, né? Ele é aquele que dá o equilíbrio, a construção, a edificação da nossa vida. Se você quer edificar a sua casa, a sua vida na rocha, ele é esta rocha, ele é esta pedra, ele é esta porta de entrada. Você vai ser edificado nele, você vai ser edificado em Cristo Jesus, porque ele te dá esta abertura, ele é esta porta que você deve levar em conta para ter o crescimento na sua vida espiritual. O homem, eu tenho dito aqui algumas vezes, ele é corpo, alma e espírito. Muitas vezes a sua alma, que são pensamentos, sentimentos e vontade, muitas vezes a nossa alma não deseja as coisas de Deus, não tem anseio, não tem preocupações e não quer receber as coisas de Deus, rejeita. Mas uma coisa eu estou certa, lá no nosso espírito, lá no profundo do nosso espírito, porque somos corpo, alma e espírito, o espírito anseia pela presença do nosso Deus. Então existe uma guerra entre a tua alma e o teu espírito, minha amada, meu amado que me ouve, meus irmãos. Existe um confronto entre a sua alma e o seu espírito. Existe um confronto entre os seus sentimentos e as suas necessidades espirituais. Um te joga para um lado, outro te joga para outro. Um quer que você vá correndo em direção a Cristo, mas a tua vontade rejeita. E eu quero dizer para você: vença esta guerra, vença esta oposição do inimigo. Que você tenha vitória espiritual dentro da sua casa, você, seu esposo, seus filhos. Se você tem filhos pequenos, leve teus filhos para a presença de Deus. Leia a Bíblia com eles, leia a palavra do Senhor, cante louvores ao nosso Deus. Ensine o seu filho a andar nos princípios de Deus, porque aí, até quando ele for velho, ele não vai se esquecer. Mesmo que se desvie, mas vai se lembrar e um dia retornará. E eu quero, por último, né? Eu quero dar mais duas características, dois fundamentos ainda que identificam Jesus. No verso 11 do capítulo 10 ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, além de se apresentar como a luz, a água, o pão da vida, né, a porta de entrada, ele está dizendo: eu sou o bom pastor, eu quero pastorear você. Ele é o sumo pastor da nossa vida. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Quem é que pode dar a vida por você? Ninguém pode dar a vida por nós, porque Jesus Cristo, que não tinha pecado, ele sim,
O sacrifício dele teve valor porque ele não tinha pecado. Um pecador não pode dar a vida por nós. Alguém que viveu nesse mundo em pecado não pode nos salvar. Mas Jesus Cristo, ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida. Ele dá a vida. Ele nos deu a vida. Ele deu a vida dele por nós, que somos ovelhas do seu pasto, né? Então, ele se identifica também como nosso pastor. E por último, aqui no capítulo 11, no verso 25, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ele pergunta. Através do apóstolo João, nós vemos aqui Jesus se identificando mais uma vez: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Jamais morrerá, mesmo que morra no físico, mas o seu espírito viverá para todo sempre, porque terá vida eterna, porque terá vida abundante, porque terá a presença de Deus, mesmo após a morte, né? Quando o ladrão na cruz morreu, próximo de Jesus, e ele identifica Jesus como Filho de Deus, ele pede para Jesus: Jesus, quando chegar no paraíso, lembra-te de mim. E ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque aquele homem se arrependeu dos seus pecados, confiou, acreditou, creu que Jesus era o Filho de Deus. Então, para aquele homem, Jesus se tornou a ressurreição e a vida, somente porque ele creu. Creia em Cristo, creia em Jesus Cristo, para que ele possa se tornar e te dar a ressurreição e a vida para você. Eu sou, ele diz, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, porque viverá eternamente. Crês isto? Eu quero te perguntar neste momento, né, que você me assiste. Tenho dito sempre isso: talvez você me assista pela internet, pode ser em qualquer horário, Facebook. Nós temos editado os nossos vídeos, e talvez pela TV a cabo, a maioria, né, no momento da noite. E eu quero dizer para você, perguntar para você: você crê que Jesus é tudo isso, que ele se identificou para demonstrar para você que daquilo que você tem falta, ele pode te suprir? Se você tem sede, ele é a água. Se você tem fome, ele é o alimento, ele é o pão. Se você precisa de vida abundante, ele é a ressurreição e a vida. Se você precisa de um pastor, ele é o teu pastor. Se você precisa de Jesus, creia nele. Em nome de Jesus, essa tarde receba esta palavra, né, como uma preciosidade, como uma pérola para a sua vida. Receba no seu coração e guarde, firme, né, firme-se na palavra. Tenha sede desta palavra, deste alimento, e viva com Deus intensamente. Viva com Deus intimamente, e ele te sustentará, te libertará. Ele é o libertador. Eu quero orar pela sua vida agora. Senhor Jesus, nós terminamos esta palavra que é vida, que ela possa frutificar na casa, neste ambiente, neste lar que nos assiste. Esta palavra possa se tornar uma palavra vitoriosa na vida daqueles que aí estão assistindo, ouvindo esta mensagem. Deus, eu te peço milagres, milagre na vida de cada um, que este lar possa ser transformado
Que este lar possa ser tocado pelo poder do Teu Espírito Santo. Ministramos a Tua cura para os enfermos. Seja curado em nome do Senhor Jesus. E fica com Deus. E até o nosso próximo programa. Fonte de Vida na Star News, canal 23. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas.